Bem, vamos dar continuidade à nossa aula, dando um exemplo aqui da aplicação do uso do permanganato de potássio na determinação da concentração de soluções de peróxido de hidrogênio, ou conhecida como água oxigenada. Então a gente tem aqui uma prática que a gente vai fazer no laboratório, eu vou mostrar aqui para vocês. Então a gente transfere 25 ml, por exemplo, de uma solução de peróxido de hidrogênio, né, de água oxigenada de 20 volumes, para um balão de 500 ml, né? Então ele é bastante concentrado para a gente titular diretamente, tá? E aí, dessa solução, perceba que a gente fez uma solução aí mais diluída, a gente vai pegar uma alíquota de 25 ml, transferir para o Erlenmeyer, acrescentar água e ácido sulfúrico, né, diluído, que eu já tinha comentado com vocês, que o ácido sulfúrico ele precisa ali para estabilizar o íon permanganato, tá? E aí a gente vai titular com a solução a 0,1 mol por litro SV de permanganato de potássio. Então vocês percebem que ela é bem escura, né, o permanganato de potássio. E no início ela vai ficar assim, transparente. A gente vai gotejando, à medida que a gente vai homogeneizando, vai desaparecendo essa coloração. Até que vai chegar um momento que ela vai persistir e não vai mais desaparecer. Então a gente dá alguns segundos para ver se vai ou não desaparecer. No momento que deu alguns segundos, 10 segundos, não desapareceu, a gente pode anotar aquele volume, tá? Então vamos ver aqui esse exemplo, né? Vamos supor que a gente utilizou uma solução de permanganato com fator de correção de 0,98 e eu já calculei para vocês o fator de análise, que é de 1,52, tá? E vamos supor que a gente gastou aí 9 ml nessa titulação. Bem, para a gente utilizar aquela fórmula mágica, né, do teor, a gente primeiro tem que expressar a nossa amostra, estimar a nossa amostra em termos de miligrama. Então, quando eu coloquei essa alíquota de peróxido de hidrogênio diluído, eu coloquei esses 25 ml, qual é a minha estimativa de quantidade de miligramas que eu tenho ali presentes, tá? Então, a gente já viu que a água oxigenada a 20 volumes, ela tem uma concentração de 6% peso-volume. Isso significa que eu tenho 100 gramas em 100 ml. Mas nós utilizamos o que? Nós pegamos 25 ml dessa solução. Então, em 25 ml, eu vou ter quantos gramas? Fazendo essa continha, nós temos ali 1,5 gramas. Só que dessa solução, tá? A gente não titulou ela dita, a gente não titulou ela toda, a gente pegou 25 ml. Então, desses 25 ml que eu pipetei dessa solução mais diluída, nós vamos ter quantos miligramas estimados de peróxido de hidrogênio? Então, a gente diluiu para um balão, né, de 500. Então, nós tínhamos 1,5 gramas de peróxido de hidrogênio no balão de 500 ml. Mas eu coloquei os 500 ml para titular? Não, eu só peguei 25. Então, quantos gramas eu vou ter em 25 ml que eu coloquei no Erlenmeyer para titular? Eu vou ter X. Fazendo essa continha aqui, tá? Nós temos 0,075 gramas de peróxido de hidrogênio estimado. E isso corresponde em miligrama a 75 miligramas de peróxido de hidrogênio. Por isso que a gente guarda essa informação para a gente, que ela vai ser útil para a gente colocar na forma, para a gente estimar esse teor. E aí nós vemos com a nossa fórmula mágica, que é sair multiplicando tudo e dividir pela tomada de ensaio. Então é o volume gasto, se tiver um branco a gente vai descontar o branco. Daqui, vezes o fator de correção, vezes o fator de análise, vezes 100 dividido pela tomada de ensaio em miligrama. Então, substituindo, nós temos 9 vezes 0,98, vezes 8,52, vezes 100 dividido por 75. Fazendo essa continha aqui, nós temos, né, que nós temos uma concentração, um teor em relação ao rótulo de 100,2%, né, em relação ao declarado. Só que aí a gente faz uma regra de 3 para saber exatamente quanto a gente tem em percentual de peróxido de hidrogênio. Então é só vir aqui. A solução nominal de 6%, né, que é essa de 20 volumes, ela está para 100% do valor declarado do rótulo. Assim como 100,2%, que a gente, né, obteve no nosso resultado, está para X. Então, a nossa solução, a nossa amostra, ela tem 6,01% peso-volume de peróxido de hidrogênio. Bem, aí a gente tem aqui, né, no formulário nacional, né, a gente não tem o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada na farmacopeia brasileira, mas nós temos
aqui no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, né, ela há 10 volumes, que é aqui, utilizada para ferimentos e curativos, né, na concentração de 3%, peso, onde nós temos, né, 3 gramas de peróxido de hidrogênio para um volume total de 100 ml, tá? Bem, então vamos falar um pouquinho de algumas diferenças, né, de algumas reações agora utilizando iodo, que são muito utilizadas na área farmacêutica. Então, as titulações iodométricas, nós temos a volumetria direta e a volumetria indireta, tá? Então, a gente está sempre vendo volumetria direta e indireta aqui nas diversas volumetrias que nós já estudamos. Então, dentre essas análises, uma análise bastante importante no campo farmacêutico é a iodometria, onde nós utilizamos soluções de iodo para realizar essas titulações. Então, no método de titulação iodométrica direta, né, que também vocês vão ver o nome iodimetria, refere-se às titulações utilizadas com solução padrão de iodo. E o método, né, de titulação iodométrica indireta, que às vezes vocês vão encontrar o nome de iodometria, corresponde à titulação do iodo liberado nessas reações. Então, aqui nós temos, né, o iodo em si, o iodo molecular, ele não é solúvel em água, tá? Então, por isso que a gente precisa ter, a gente normalmente utiliza outras soluções, tá? Para poder gerar esse íon triodeto, tá? A gente utiliza o iodeto de potássio, que aí o iodeto de potássio, que é um sal, a gente solubiliza iodo e ele forma o íon triodeto. Esse íon triodeto, ele é muito solúvel em água. Então, apesar da gente representar aqui esse I2, a espécie que realmente está em solução é esse íon triodeto. E aí, essa reação, ela acontece, como eu falei para vocês, o ponto de equivalência em 0,53 volts. Então, esse iodo é bastante solúvel quando ele forma o que? O íon triodeto. Bem, então, o iodo ou o íon triodeto são agentes, né, oxidantes muito mais fracos que o permanganato, que o dicromato de potássio e sulfato séreo. Na maior parte das titulações, utiliza-se ele junto com o iodeto de potássio, como eu falei com vocês, onde ele vai ter a espécie reativa que vai ser o íon triodeto. Então, por que eu não uso iodo puro, elementar, né? Ele é praticamente insolúvel em água, tá? Ele tem alta pressão de vapor, ele sublima muito rapidamente. Então, a gente consegue superar esses problemas que nós temos com o iodo molecular através de uma solução de iodeto de potássio. Então, quando nós misturamos ele com iodeto de potássio, a gente forma um íon triodeto. E esse íon triodeto facilita bastante a nossa vida. Então, a gente pode representar como se fosse iodo molecular, mas na verdade a espécie que está reagindo é essa daqui, é o íon triodeto com íon tiosulfato. Então, a gente pode padronizar essas soluções de iodo, como eu falei com vocês, ele não vai ser um padrão primário, né? A pureza dele é muito baixa, e a gente vai utilizar como padrão primário uma solução de tiosulfato de sódio para realizar a padronização. Então, aqui a gente tem essa reação de fato que está acontecendo, tá? Então, uma das aplicações da iodometria, né, na determinação de hipoclorito em soluções de água sanitária, que a gente já conhece, então aqui você tem um deslocamento, você tem uma geração de iodo pelos íons cloreto. Então, o íon cloreto, ele faz essa geração, né, ele vai liberar esse íon iodo, né, e esse íon iodo que é gerado na reação, reage aqui com o tiosulfato. Então, uma geração, né, é uma reação aqui indireta. Então, ela está gerando esse íon aqui, né, ele está aqui nessa forma, ele vai deslocar, né, esse iodo, vai deixar esse iodo aqui deslocado, e esse iodo deslocado vai reagir com o tiosulfato, formando o íon tetrationato, né? No entanto, a gente tem que ter um pH mais baixo, a gente normalmente faz essa reação em pHs abaixo de 7, então é uma reação muito utilizada para análise quantitativa, né, de hipoclorito de sódio. A gente observa, né, que o hipoclorito ele tem que ser comercializado, né, e armazenado em embalagens que não sejam transparentes, porque ele é muito sensível à luz. Bem, e aí, né, as titulações iodométricas, né, o método de determinação, né, como eu falei com vocês, esse método anterior, ele baseia na capacidade do cloro em deslocar o iodo do seu sal, gerando aquele iodo. Então, é uma geração ali indireta, né? Então, com isso, quando a gente adiciona o iodeto de potássio na solução, a gente pode dosar o iodo que está sendo liberado. E esse iodo que está sendo liberado é que vai reagir com a solução padronizada de tiosulfato, tá? E aí a gente pode utilizar, né, o amido como indicador. Então, nesse método direto, né, faz o uso da solução padrão de iodo preparada
com a dissolução, né, do iodo em solução junto com o iodeto de potássio, então você precisa do iodeto de potássio para gerar esse iodo, e aí você titula diretamente. Então aqui o procedimento, né, só para a gente ter como exemplo. Então a gente pipeta 10 ml, né, da amostra no Miller-Meyer, coloca 10 ml de água, 3 gramas de iodeto de potássio para poder gerar o íon triiodeto, ácido acético glacial, então a gente precisa estar no meio um pouco mais ácido. Titula o iodo que for liberado com solução de tiosulfato padronizado, até tornar levemente amarelada. E aí, sim, a gente não entra com o indicador desde o início da reação, não. A gente entra próximo ao ponto ali de equivalência. Então, adiciona 3 ml da solução de amido, indicador, e continua adicionando o titulante até a mudança do azul para o incolor. E aí a gente anota esse volume gasto, tá? Na próxima aula eu vou falar da aplicação, né, mais voltada para a área farmacêutica, que é a análise quantitativa de ácido ascórbico, da vitamina C.